Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse almoço é um almoço muito especial, num lugar que marca muitos eventos que a gente tem feito, com um convidado muito especial. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa reunião nossa está sendo gravada, aliás, duplamente gravada, né? Então, a gente entende que há uma concordância de todos para que isso ocorra, né? A gente recebe hoje o caríssimo amigo e incrível ser humano, Paulo Hartung, que vai nos falar de um tema muito importante: caminhos para o Brasil, nova construção política para esse país. Em termos turbulentos e ameaçadores, Paulo, como os atuais, é imprescindível a gente refletir sobre as alternativas de desenvolvimento sustentável do nosso país. Lembrando que o PNBE é uma entidade empresarial não corporativa, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE, Paulo, busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos, você é um exemplo muito importante disso, para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável e democraticamente estável e eticamente respeitável, Ina. As instruções de bordo são simples hoje. Esse encontro está sendo gravado, como eu disse, e a gente vai ter uma fala inicial do Paulo, que prefere fazer uma fala relativamente curta para que a gente possa depois debater. O horário final combinado é 2h30, mas a gente não precisa chegar até lá se a gente achar que não precisa. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Para dar boas-vindas ao Paulo Hartung, eu passo a palavra para o Luiz Meyer, que é o segundo coordenador geral do PNBE. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela presença mais uma vez, né? Nessa mesma sala, inclusive. Sobre Paulo Hartung, economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, em 78, é professor honoris causa pela Universidade de Vila Velha e é doutor honoris causa pela UFES. Com longa carreira política, foi governador do Espírito Santo por 3 mandatos, de 2003 a 2010 e 2015 a 2018. Senador, prefeito de Vitória, deputado federal e deputado estadual. Por seu trabalho de reorganização fiscal do Estado do Espírito Santo, recebeu em 2023 o Grande Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União. Comanda a Indústria Brasileira de Árvores, IBA, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais e para restauro. Atua em diversas frentes em prol da formação de novas lideranças, além de realizar palestras sobre gestão pública em todo o país. É membro do Conselho do Renova BR e participa do Instituto de Estudos da Saúde, IES, criado por Armínio Fraga. Também integra o Conselho da Vale. Participou na iniciativa privada como conselheiro administrativo da EDP do Brasil e da Veracel Celulose, 2003 a 2014. Também foi diretor do Desenvolvimento Regional e Social do BNDES durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, Paulo, muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar mais uma vez com vocês. Eu venho acompanhado do embaixador José Carlos da Fonseca. Zé Carlos, desde que eu vim para São Paulo, eu o convidei para vir comigo, inicialmente para organizar a parte internacional da IBA, e como a gente conseguiu organizar o setor de uma maneira unitária, ele atualmente preside também a Empapel, que é a parte do setor que cuida mais da área de embalagens. Então, é uma alegria a gente estar aqui com vocês e queria agradecer o convite, parabenizá-los, porque eu os acompanho, através do Fábio, com todos os eventos que vocês realizam e sei da relevância, aí, inclusive no pleito municipal, o
trabalho que vocês fizeram e assim por diante. Então, vou tentar ser muito rápido para que a gente possa conversar, né? Que eu acho que vale mais aqui num encontro como esse. Quer dizer, quando a gente olha para o Brasil, independente da situação do mundo, né? O mundo vive uma quadra desafiadora nesses últimos tempos, né? E não é só a partir da posse do presidente dos Estados Unidos, mas a gente já vinha dentro de uma quadra extremamente complexa no mundo. Mas quando a gente olha o Brasil, independente do quadro do mundo, por mais que a gente saiba como que a integração é muito forte no mundo, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver o copo meio cheio, né? E eu tenho dito o seguinte: é humano essa dificuldade mental da gente. A gente olha o copo vazio, fala sobre ele, debate o copo vazio, e acho que temos que debatê-lo, né? E muitas vezes temos dificuldade de ver aquilo que a gente conseguiu endereçar no país, né? E não é pouco que nós conseguimos endereçar nos últimos anos no país, né? É claro que a nossa resistência ela é humana, né? A gente vê coisas erradas sendo feitas no Brasil reiteradas vezes, né? Coisas repetidas, erros praticados num passado muito recente, sendo repetido no presente. Então, isso gera um incômodo e provoca uma incapacidade da gente olhar o lado positivo, né? Eu e Zé Carlos fomos a Buenos Aires antes da eleição, dessa última eleição argentina, né? Fomos lá a convite do setor, né? A nossa turma de lá nos convidou para participar de um evento de debate, de conversa, né? E eu e Zé Carlos fomos no avião pensando assim, qual era a narrativa que nós íamos levar para os nossos irmãos argentinos, né? E chegamos à conclusão que nós tínhamos que falar um pouco da nossa experiência, né? E eu comecei a minha palestra lá falando do tempo que eu era estudante de economia, que não é muito longe na caminhada humana. É muito próximo o tempo que eu estava nos bancos da Universidade Federal do Espírito Santo estudando economia. E eu disse a eles, olha, os meus professores de economia, o assunto mais debatido naquela época era a nossa fragilidade externa. O Brasil não tinha dinheiro. Então, dizendo isso para os argentinos, nesse período que eu estou me referindo, vocês devem imaginar o impacto, né? Nós não tínhamos dinheiro para pagar nossas contas. Nós não tínhamos dinheiro para comprar aquilo que nós precisávamos do mundo, acessar produtos, serviços que o mundo podia nos oferecer. E eu disse a eles, esse mesmo país que ali na esquina da vida não tinha dinheiro para pagar suas contas, hoje tem reservas internacionais extraordinárias. Quer dizer, nós mudamos esse quadro num período muito curto da nossa caminhada. E, naquele ano, nós tínhamos feito um saldo de balança comercial de 98 bilhões de dólares, né? Imaginar esse país fazer um saldo de balança comercial de 98 bilhões de dólares. Há alguns anos atrás, as pessoas falavam assim, esse cara está viajando, tirou o pé do chão, né? Então, assim, esse exemplo ilustra muito, quer dizer, esse que era o problema central do país, o endividamento externo do país, a incapacidade de gerar recursos para suas compras internacionais, hoje não participa de nenhuma conversa entre nós. Essa página foi virada, né?
E muito pelo contrário, né? E foi virada pelo que nós fizemos. Quando você olha as contas externas do Brasil, muita gente vê o agro, né? Bacana ver o agro, até porque há 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós estamos alimentando aproximadamente 10% da população planetária, fazendo uma conta redonda, né? Então, as pessoas olham o agro. É importante olhar o agro, porque foi o conhecimento de brasileiros, inclusive estudando fora do país, que permitiu a gente evoluir numa produção que a gente chama de agricultura tropical, chegar no Brasil central e assim por diante. Mas, se a gente olhar as nossas contas, não tem só o agro ali. Ali tem venda de aviões, né? Uma empresa que foi criada pelo Estado brasileiro, que foi privatizada e que é um case de sucesso. Se a gente olhar nas nossas contas externas, tem um setor, que é esse setor que eu presido, setor de árvores cultivadas para fins industriais e agora, mais recentemente, para fim de restauração nos nossos biomas, né? Se a gente olhar essas contas, nós vamos ver o setor de mineração do nosso país, setor que é pujante, podia estar melhor se o governo ajudasse um pouquinho, mas é um setor pujante. Se a gente olhar nessas contas, e quem passou por dentro da crise da década de 80, da década perdida, vai se lembrar qual foi o estopim, é o preço do petróleo. Hoje, se a gente tiver uma crise da década de 80 se repetindo, nós ganhamos dinheiro. O Brasil ganha dinheiro. Mas como é que mudou um país que era importador de petróleo e hoje é exportador? O presidente Fernando Henrique teve que mudar a Constituição do país para isso. Foi muito criticado na época, mas essa chave virou. Eu estou dando só exemplos, quer dizer. Lá na Argentina eu brinquei, assim, falei, olha, nós modernizamos a nossa autoridade monetária e chegamos ao Banco Central Independente, né? E eu brinquei com eles dizendo, o Banco Central Independente, na época, né, o atual presidente tinha tomado posse, está sendo tão bom para o Brasil que permite, ao mesmo tempo que o novo presidente critique o presidente do Banco Central, mas que se beneficie de uma âncora monetária forte que permite, mesmo com gastos exorbitantes, segurar o processo inflacionário que a gente conhece bem. Quer dizer, o nosso país, vou ser rápido, endereçou muita coisa nesses últimos anos. Depois de planos fracassados, nós fizemos o Plano Real, que completou 30 anos no ano passado, de estabilidade da moeda. Conseguimos mudar marcos regulatórios importantes. Vocês podem não acompanhar esses números, mas se você olhar a conta de investimento do país e abrir o número de investimento em saneamento no país, você leva um susto. Um problema secular do nosso país, água tratada, coleta e tratamento de esgoto, é um problema que está sendo endereçado agora com a presença do capital privado fortemente nesse setor no Brasil. Quer dizer, então, assim, minha primeira observação é essa, a gente precisa, até para olhar para o copo meio vazio, eu vou chegar nele agora, a gente precisa olhar que a gente conseguiu dar conta de muitos desafios. Fizemos uma reforma previdenciária. É fácil fazer reforma previdenciária? Não é fácil lugar de do mundo. No mesmo período que a gente estava discutindo esse assunto aqui no Brasil, os franceses estavam tentando fazê-lo e não conseguiram passar a reforma no parlamento, e a mudança francesa era tímida. Não conseguiram. O atual presidente da França teve que fazer por ato próprio, né? Nós aqui no Brasil endereçamos, e da última vez que eu vim aqui, eu toquei nesse assunto, com apoio da população, porque quando nós aprovamos a reforma da Previdência, tinha a maioria da população favorável à sua aprovação. Isso é... Boa tarde. Isso captado pelo Datafolha. Nós fizemos reforma trabalhista no país. Não tem facilidade de mexer em lei trabalhista em canto algum do planeta.
nós conseguimos endereçar uma reforma trabalhista. Quer dizer, então, assim, tem copo vazio. Eu vou falar dele agora e aí vou caminhar para terminar, para a gente conversar. Mas tem copo meio cheio. A gente conseguiu endereçar muitas coisas que eu acho que são importantes. Não conseguimos ainda equacionar o problema fiscal do país. Essa é uma perna fraca que nós temos, né? Que a nossa cultura política populista nos atrapalha muito, né? E o populismo, muitas vezes, ele vem de uma esquerda tradicional, mas também vem de uma direita. É curioso isso, que essas coisas, quer dizer, um lado faz uma PEC kamikaze e o outro faz a PEC da transição, elas duas se abraçam. Vamos ser sinceros, se a gente não encarar essas coisas e ficar tentando simplesmente dizendo que um lado é que é o problema maior que nós temos, não é. Tem uma cultura de gastança no país que a gente precisa superá-la, né? Quer dizer, eu acho que esse é um problema que nós vamos ter que ter engenho e arte para resolver, porque esse é um problema que, uma vez resolvido, a gente para de fazer política pública com a mão para beneficiar os mais pobres e, ao mesmo tempo, provocar a inflação que destrói essa política pública com a outra mão. Que é isso que nós estamos vivendo no país nos últimos tempos, né? Então, assim, nós precisamos ter capacidade de endereçar. Nós precisamos ter capacidade de endereçar a melhoria da qualidade da educação básica do país. Eu já falei isso aqui da outra vez, não vou demorar muito. Da vez passada eu falei muito sobre isso aqui, né? Eu acho que o Paulo Renato, saudoso Paulo Renato, colocou o ovo em pé quando fez o Fundef, que agora chama Fundeb, porque ele resolveu uma parte do problema, ele tirou as crianças da rua e colocou nas escolas. Foi engenhosa. Você vê, quando a política pública é bem desenhada, eu tenho prazer de falar sobre isso. Quando você desenha a política pública, não em cima da perna, mas por evidências, né? Pela ciência, você colhe o resultado que você quer, né? Então, quer dizer, o Fundef fez isso. Só de colocar as crianças na escola já fez muito, mas não fez o suficiente. Porque nós precisamos injetar qualidade no aprendizado do português, que é a nossa língua. Nós precisamos injetar qualidade no aprendizado da matemática, que é fundamental na vida humana, e assim por diante. Eu não vou me ater muito a isso, mas esse é um desafio. Colocar na sala de aula, nós colocamos. Injetar qualidade na educação é um desafio que está posto. Fazer a formação técnico profissionalizante, parar com esse preconceito que, para ter futuro, tem que ter curso universitário. Quanta gente nós mandamos para curso universitário que não consegue arranjar um emprego nesse país? Direção errada. Os países desenvolvidos não fizeram isso, né? Então, temos um dever de casa no fiscal, estou elencando aqui. Temos um dever de casa na educação, que é fundamental. Temos um dever de casa, esse nós não mexemos nada do ponteiro dele, na segurança pública. Sim, assim, outro dia me perguntaram qual é a grande dívida do processo da democratização. A grande dívida é a gente não ter montado uma política digna do nome, uma política nacional de segurança pública. Nós fomos capazes de montar o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma baita engenharia. Quem já se deu o trabalho de ler a arquitetura do Sistema Único de Saúde, tira o chapéu para os nossos sanitaristas, né, que colocaram de pé esse sistema. Um sistema inteligente, ele é descentralizado, ele é hierarquizado. Eu não preciso ter lá no Espírito Santo, estado querido do coração meu e de Zé Carlos, nós não precisamos ter lá algumas atividades na área de saúde, que lá não tem escala para aquilo. Nós podemos resolver esse problema aqui em São Paulo. Hierarquização, isso está lá desenhado no Sistema Único de Saúde. É isso que nós não fizemos na área de segurança pública. Essa é uma enorme bola nas costas do país, que é um problema social grave, mas já virou um problema econômico.
não sei se eu estou sendo claro, não quero gastar muito tempo, já virou um problema econômico, né? Eu acho que nós não temos como atravessar o próximo debate presidencial sem que esse assunto seja endereçado. Nós precisamos de um sistema nacional de segurança pública. É isso que nós precisamos colocar de pé. Envolver o governo central, envolver os governos subnacionais, envolver os poderes e instituições, porque tem que ter justiça nessa conversa, tem que ter parlamento nessa conversa, tem que ter Ministério Público nessa conversa, tem que ter Defensoria Pública nessa conversa. Vou colocar logo tudo para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui. Quer dizer, então, assim, tem copo meio cheio, tem copo vazio. Isso é expressão do copo vazio, né? Assim, esse é um copo absolutamente vazio que nós precisamos preencher. Sim, tem coisas a serem endereçadas no país. Eu passei por umas delas importantes, mas eu queria terminar para a gente conversar, assim, dando duas boas notícias, né? Sim. Primeira notícia, assim, é que eu acho que, se a gente for um pouco Ademir da Guia, outro dia eu falei em Ademir da Guia numa palestra, ninguém sabia quem era, né? Você denuncia a idade, né? Assim. Mas se a gente for um pouco Ademir da Guia, né? E não flertar com Cafuringa, gostou? Mas se a gente tiver a capacidade de levantar a cabeça e olhar para frente, olhar as oportunidades, eu quero dizer a vocês, depois nós precisamos descer a detalhes sobre isso, sabe? Talvez a gente esteja vivendo o maior ciclo de oportunidades para o nosso país. Sim. Eu acho que nós precisamos ter capacidade, ter exercício de liderança para transformar essa oportunidade em vida melhor para a nossa gente. O velho Roberto Campos, lá, o avô, dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Nós temos que superar essa fase, né? Então, assim, eu acho que tem oportunidade em cima da mesa. A minha segunda observação positiva para vocês é o seguinte: da democratização para cá, nós vivemos de um ciclo de lideranças formados no entorno de 64 e no processo de democratização. Depois, nós tivemos um vazio na formação de liderança. Isso nos causou problemas aí, não preciso elencá-los. A minha visão positiva é que nós estamos num outro ciclo de nova liderança no país. Se a gente olhar, vou dar exemplos rápidos aqui para a gente poder conversar. Se a gente olhar nos governos subnacionais, governos estaduais, é o melhor ciclo de governadores, e eu sou insuspeito, eu fui governador 3 vezes. Esse é o melhor ciclo de governadores da democratização para cá. Se quiser, depois eu cito o nome, endereço, telefone, sabe? Se a gente olhar nos prefeitos, você tem um conjunto de prefeitos pelo Brasil afora, e eu e Zé Carlos andamos muito no Brasil, conversamos muito, ouvimos mais do que falamos, né? Você tem um ciclo novo aí. Minha esperança é clara, um desses vai virar presidente da República, e um desses vai ter a capacidade de nos liderar no caminho certo. Caminho errado, nós já estamos cansados de ver esse país marchando no caminho errado, fazendo indústria naval, jogando dinheiro fora, fazendo de novo indústria naval, jogando dinheiro fora. Quer dizer, nós vamos marchar no caminho certo, no caminho que levou a Embraer a ser o que é, que levou o setor de árvores a ser o que é, que levou o setor do agronegócio brasileiro a ser o que é, e assim por diante. Então, assim, essa é a outra boa notícia. Então, eu termino dizendo isso. Assim, numa mão, nós temos oportunidades que, na minha impressão, que leio muito história do Brasil, eu acho que oportunidades que nunca nós tivemos, né, por tudo que o mundo tem que fazer, tem que descarbonizar a economia, tem que produzir uma outra economia, por tudo isso o Brasil tem oportunidade. Por outro, nós temos aí um bom ciclo de lideranças emergindo no país. A gente precisa fazer o casamento das duas coisas para que a gente pare de reclamar tanto do país e tenha orgulho desse querido Brasil. Para aqui, fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado.
Paulo, a combinação, não é uma pergunta, é só para esticar um pouquinho mais, todo mundo vai começar a comer, é de falar um pouquinho, explorar um pouco, no bom sentido, a sua experiência vastíssima e até os seus próximos passos políticos. O PNBE, né, Mário, tem uma história imensa de propostas para aprimorar o modelo político brasileiro. E eu acho que do nosso tema original faltou um pouquinho. Então, não é uma pergunta, é só um pedido, embaixador, para ele esticar um pouquinho mais, né? Ele é muito objetivo. Não, mas a resposta é muito rápida. Assim. Realmente foi o elo faltante. Eu cheguei tão preocupado em falar rápido que ficou um elo faltante. Assim, eu tratei desse assunto há poucos minutos atrás, né, Zé? Numa conversa com o Ricardo Senes. O que eu disse? Sim, meu pai me contou que foi, porque eu era criancinha, o que foi o plebiscito do parlamentarismo lá no Jango, né? Então, eu bebi pela experiência do meu pai. E a experiência dele foi explicitada quando eu, prefeito de Vitória, comecei a ir para a rua para fazer campanha pelo parlamentarismo. Se vocês olharem lá os números, eu era um dos prefeitos mais bem avaliados do país e fui para a rua pedir voto pelo parlamentarismo. E tomei uma coça, literalmente uma coça. Então, estou começando a lhe responder. E a dona Maria, lá na rua, falava assim: Paulo, a gente gosta de você. A gente está aqui com título, o povo tem mania de falar, o título está pronto para votar em você de novo. Mas não pede para a gente entregar o poder para os deputados. Nós não vamos fazer isso. Né? Só lembrar que o Brizola na televisão era de manhã, de tarde, de noite, dizendo que absurdo, eles querem entregar o poder para os deputados. Né? Então, 2 vezes, aproximei o microfone agora, 2 vezes o Brasil tentou mudar o seu sistema. As 2 vezes a população se posicionou contra. Então, assim, eu acho pouco provável que a gente faça essa mudança no país. Eu acho que o Brasil é presidencialista. Então, vou chegar lá, fique tranquilo. É presidencialista. E reafirmou isso no último plebiscito. O que aconteceu de lá para cá? Quer dizer, houve um desequilíbrio no presidencialismo brasileiro. A justiça avançou naquilo que não é competência da justiça e o parlamento avançou naquilo que, na minha visão, não é competência do parlamento. Tem um desequilíbrio. A pergunta é o seguinte: é possível reequilibrar esse jogo? A minha resposta é que é possível reequilibrar esse jogo. Estamos precisando de um Tancredo Neves aí para reequilibrar esse jogo. Alguém experiente, que conheça o jogo da política, que conheça o tempo da política, quer dizer, a política tem um tempo para fazer as coisas, a hora certa para fazer as coisas. Isso a gente não tem assistido no Brasil nos últimos tempos. Assim. O doutor Tancredo dizia, eu vou repetir para vocês, que eu ouvi ele dizer para Gerson Camata, que foi nosso governador no Espírito Santo, eu estava acompanhando o Gerson Camata, ele disse para o Gerson assim: olha, os políticos pensam que o melhor momento é depois que assina a posse. Não. O melhor momento é antes da posse. O melhor momento vem da eleição até a posse. Quando toma posse, começam os problemas. Isso é genialidade de quem viveu o que ele viveu. Né? Treinamento de quem viveu o que ele viveu. Então, assim, ele dizia o seguinte: a hora de montar base de apoio no parlamento para um governo é entre a eleição e a posse, não é depois. A hora de discutir com o parlamento, com os aliados do parlamento, o programa de governo, as questões que vão ter que ser votadas, é antes de tomar posse. E ele terminava dizendo assim: olha, nesse período todo mundo quer tirar foto com o vencedor. E é verdade. Até o cara que disputou a eleição, se você der chance, ele quer ir lá tirar uma foto com você, porque a população decidiu por um caminho. Então, se a gente fizer no tempo certo, eu acho que, pelo presidencialismo, um presidente montando uma base sólida no Congresso Nacional, reorganiza a relação com o Congresso Nacional, não sei se eu estou falando português claro, e dá o sinal para o Poder Judiciário e para as instituições de
de um equilíbrio de forças que precisa ser reconquistado no país, né? Esse é o desafio. Mas esse entra, por exemplo, quando eu estava naquela lista de problemas, a educação, o que precisa ser feito, segurança, o que precisa ser... O desequilíbrio institucional é uma tarefa para uma próxima liderança no país. Ali eu dei um pulo e você me ajudou a voltar e colocar de volta no texto. Agora vamos para o nosso círculo de conversa, aqui, nossa roda de conversa, começando pelo Mário, e depois a Patrícia, depois Lívio, tá bom? Aí nós vamos circulando. Paulo, muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra. Eu tenho uma preocupação que no Brasil se pensa em, no máximo, 5 anos. E eu acho que alguns dos grandes problemas do Brasil não se resolvem em 5 anos. Especialmente o problema da educação, que acho que é uma coisa que me preocupa, porque nós estamos ficando para trás. O mundo está evoluindo muito rapidamente, e, como você falou, nós estamos mal no ensino brasileiro, e eu acho que a gente está mal em matemática, em português, quer dizer, em linguagem, né? Basta olhar os resultados do PISA. Nós, em 2022, o Brasil, quando fez o aniversário da proclamação da República, da Independência, nós lançamos um projeto em 2003 que apresentamos em 2004 para o governo, propondo alguns índices para 2022. O governo, então, na época, era o pai do atual presidente do BNDES, no Ministério do Planejamento Estratégico, que infelizmente não existe mais, hoje não tem planejamento estratégico, arquivou e disse, não, nós temos um outro plano para 2020. Tá bom, mas não aconteceu nada. Eu vi que você vai assumir a fundação do PSD. Se a notícia for verdadeira, eu pergunto, será que a fundação pode pensar o Brasil do futuro, em vez de pensar só na eleição de 2026? Olha, assim, eu, quando cheguei à Prefeitura de Vitória, eu fui nas grandes empresas do Espírito Santo buscar experiência de trabalho com planejamento estratégico, né? Então, era meio óbvio um planejamento anualizado, porque até quando você elabora a peça orçamentária, você reflete sobre o planejamento anualizado, mas eu, desde que cheguei à prefeitura, eu tinha a visão de que nós precisávamos ter uma visão de médio e longo prazo sobre a cidade, né? Então, nós buscamos as melhores experiências que tinham e fizemos um planejamento, inclusive com participação da sociedade. Foi muito interessante, que ele mobilizou muito, chamado Vitória do Futuro, né? E eu, outro dia, estava brincando que a gente vai andando pela cidade de Vitória e vamos vendo traços desse planejamento implementados. Isso é uma coisa espetacular. Nós planejamos a cidade para 16 anos para frente, né? Você vai vendo os traços ali, como é que é importante você desenhar um rumo, né? Com toda a flexibilidade que o planejamento estratégico tem, né? De você ir ajustando, as coisas aparecem novas e você tem que ajustar a realidade e assim por diante. Então, desde lá, eu trabalho com planejamento estratégico. Quando eu fui para o governo, eu fiz a mesma coisa. Peguei o governo quebrado, falido, na mão do crime organizado. Vocês conhecem essa história. Mas, na hora que eu tirei a cabeça de dentro da água um pouquinho, nós contratamos um planejamento de longo curso para o Estado do Espírito Santo. Se eu não me engano, era 2025, uma coisa assim, na época. É isso, Zé? Sabe, vamos olhar para frente, vamos olhar as vocações econômicas do Estado, o que tem potencial, o que nós temos que trabalhar e assim por diante. Então, assim, o país precisa ter isso. Então, estou tentando te responder, esse país precisa ter isso. Precisa ter a capacidade de olhar para frente e ver como é que vai endereçar as coisas.
No curso do planejamento estratégico, eu aprendi uma coisa com as empresas privadas, implantei no setor público, que é você, ao fazer o planejamento estratégico, estabelecer as metas, os objetivos, você criar um escritório de projetos para você fazer o gerenciamento intensivo disso. Não adianta ter metas se você passa meio ano e não tem avaliação dessa meta, o que você chegou. Passa um ano, você não tem avaliação. Então, você precisa ter um gerenciamento permanente. Por que o projeto não está andando? O projeto é inviável, sabe? Por que a aprendizagem das nossas crianças não está melhorando? Por que a atenção primária de saúde não está melhorando? Por que você não está derrubando os indicadores de mortalidade infantil? Por que você não está elevando a expectativa de vida? E assim por diante. Então, assim, eu sou fã de planejamento, sabe? Eu acho que esse negócio de que eu sou craque, que eu dou jeito, quando o cara começa a falar com muito eu comigo, eu já fico com medo, sabe? Porque não é isso. As coisas dão certo quando você tem time. E quando esse time está guiado por um bom planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, é assim que eu vejo, né? É assim que eu trabalho, e eu acho que o país vai ter isso mais à frente aí. Eu acho que essa nova geração, ela tem essa mentalidade. Então, eu acho que a gente vai sair dessa coisa do improviso, do achismo, né? Do ouvir dizer e trabalhar com ciência, com dados, com avaliação. Uma coisa que nós implementamos no Espírito Santo, que eu acho que eu falei da outra vez, que é muito importante para o setor público brasileiro, é ter avaliação de política pública, né? Se a gente tivesse um sistema de avaliação de política pública, nós íamos ver que o programa Bolsa Família, nos últimos 2 governos, nesse e no anterior, ele foi desregulado. Ele está desregulado. Mas nós não temos avaliação, né? Nós não temos avaliação. Essa que era uma política pública bem avaliada pela academia, vamos dizer, quando o Bolsa Família, que veio lá do Bolsa Escola, lá de trás, ele foi feito e avaliado, a avaliação era positiva, um programa focado no combate à extrema pobreza. Hoje ele está deformado e não tem uma avaliação. Quer dizer, quando você não tem avaliação de projeto, é o seguinte, você bota mais dinheiro num troço que não está funcionando. E o dinheiro é escasso. Então, assim, eu sou fã dessas 2 ferramentas, por isso que eu botei a outra. Você tem que planejar, você tem que gerir as metas do seu planejamento e você tem que avaliar as coisas que você está fazendo. Porque muitas vezes você está botando dinheiro em coisa que não leva a lugar nenhum. Esse mesmo dinheiro você pode colocar numa coisa que vai ser impactante ali, num trabalho de ciência e tecnologia e assim por diante, que vai mudar, sabe, o processo de desenvolvimento da comunidade. Então, eu sou fã. Aonde eu estiver, você vai ver eu defendendo isso. Trabalhando com essas ferramentas. Mário, algum comentário? Bom, há muitos anos atrás, nós fundamos uma Sociedade Brasileira de Planejamento Estratégico. Ela desapareceu porque desapareceu a preocupação com o planejamento estratégico. Mas existiu. Patrícia, se apresente e pergunte. Oi, boa tarde, obrigada. Desculpa o atraso, eu estava num outro compromisso, o trânsito de São Paulo acaba atrapalhando a gente um pouquinho na pontualidade. Bom, eu sou Patrícia Blanco, sou do Instituto Palavra Aberta, é uma entidade que defende liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e tem um projeto agora de educação midiática, que é justamente ensinar, formar professores para levar a educação midiática para a sala de aula, cumprindo um pouco a função que o ensino superior de formação de professor não tem feito, que é formar o professor para as habilidades necessárias para o século XXI. Entendimento da cultura digital, entendimento do ambiente informacional e assim por diante. Eu tinha preparado uma pergunta, que foi a pergunta que o Mário fez, seguindo essa nota que saiu na coluna do Estadão, dando conta que o senhor vai assumir
uma função importante no PSD, né, de formação de jovens líderes. E a minha pergunta vai nesse sentido. Como formar jovens líderes com essa visão de democracia, com essa visão de respeito à liberdade de expressão dentro do que a gente vê de liberdade de expressão no princípio da Constituição, para que a gente possa, de fato, exercer esse direito fundamental sem afetar outros direitos. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo é também em linha com a formação de jovens líderes políticos, como que a gente atrai essa juventude para a defesa da democracia. A gente teve, em tempos recentes, a criação do Renova BR, de outras escolas, né, que o senhor participou também, e teve um boom, e depois a gente viu que esse boom não se manteve. E como que a gente atrai essas pessoas que pensam, esses jovens que querem mudar de fato o Brasil, mas pensando no planejamento, pensando no resultado, pensando na avaliação de impacto, e não só nas questões relacionadas ao ganho político para si ou para o seu partido? Obrigada. A pergunta é muito ampla. Se eu, porventura, não conseguir dar conta da pergunta, você complementa aqui, por favor, né? Assim, na minha exposição, eu disse que teve 2 momentos fortes de formação de líderes políticos no país, de lideranças de uma maneira geral. É como eu compreendo esse ciclo que eu estou me referindo a ele. No entorno de 64, por exemplo, se você olhar a história de um Fernando Henrique, ele tem a ver com esse entorno de 64. Né? Se você olhar a história de um Mário Covas, ele tem a ver com o que eu chamo do entorno de 64. Isso formou uma geração de líderes, não teve sala de aula para formar, sabe? Foi formado no embate político que se formou naquele momento, dos vários pensamentos políticos. Gente mais ao centro, gente mais à esquerda, gente mais à direita. Formou muita gente, tanto que transbordou para a minha geração. Eu sou da outra geração. Eu sou da geração do processo de democratização, que reorganizou o movimento estudantil, o movimento de juventude, né? Que abriu espaço para que os diversos movimentos sociais se organizassem. Quer dizer, esses 2 momentos formaram muita gente. Depois, nós tivemos um vazio de formação de liderança. Isso, lá para 2017, 2016, começou na sociedade, empresários, lideranças de diversos setores começaram a falar: nós precisamos formar meninos e meninas, sabe? E aí teve um boom de iniciativas. O Renova nasce aí, Renova BR. Sabe? Algumas continuaram, outras pararam no caminho e assim por diante, mas é interessante ver o Renova. O Renova foi em frente. O Renova é uma plataforma, está de pé, sabe? Super profissionalizada, não forma para pensamento político, não é isso o papel, mas forma para o exercício da liderança política. É super interessante. Ali não está formando para um programa dado, né? Um programa liberal, não. Ali está formando líderes dos mais diversos pensamentos políticos. Mas treina as pessoas. Treina para quê? Para saber fazer uma negociação. Você não aprende isso no banco da universidade e assim por diante. Sentar numa mesa e fazer uma negociação. Aprender que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. É pelo bom que você estabelece um passo numa boa caminhada da sociedade. Tem que aprender isso. Se você não aprender, você não faz. Aprender a falar em público, né? Isso você ensina as pessoas. Eu me lembro a primeira vez que me colocaram dentro do ginásio de esporte para falar para uma galera que estava assistindo um show de Fagner. Você imagina? Você imagina que tarefa me deram assim, né? Falar em público, ter a capacidade de convencer as pessoas, né? Quer dizer, não adianta você ter um bom projeto, uma boa proposta, isso vai mofar no fundo de uma gaveta. Esse troço só vira ação se você convencer.
convencer quem trabalha com você, convencer o Poder Legislativo a aprovar o projeto, convencer a sociedade, sabe, que é um bom caminho aquele. Você tem que ter a capacidade. Olha, o Plano Real. O Plano Real foi um trabalho de comunicação do Fernando Henrique, sabe? Espetacular. Aquilo tem que ser estudado 500 vezes para a gente aprender. Olha a Previdência. O governo Temer só acertou a mão com a Previdência, depois eu falo por que não aprovou, mas só acertou a mão na hora que achou a narrativa certa, que tocou o coração das pessoas. Não aprovou por causa do escândalo com o JBS, lá com o Joesley. Uma pena, mas pelo menos criou uma cultura que no governo seguinte conseguimos aprovar. Então, assim, esse trabalho de liderança é fundamental. A pergunta que não quer calar, assim, por que os partidos políticos que têm dinheiro público não fazem isso? Então, é um trabalho nosso de sociedade e induzir os partidos políticos a trabalhar a formação de liderança, sabe? Eu sou otimista com isso. Eu acho que é uma coisa que pode andar. Queria falar dos dois na educação, né? Sim, eu acho que ficou um déficitzinho que eu falei da outra vez que estive aqui. Eu acho que educação, quer dizer, o nosso problema de educação é qualidade. E a boa notícia, eu vim aqui para dar boa notícia, má notícia todo mundo recebe toda hora. A boa notícia é que nós já temos experimentos bem feitos no Brasil. Nós precisamos escalar esse experimento. Você vai lá em Sobral, assim, por que eu me encantei com Sobral e mandei minha equipe lá estudar Sobral? Porque eu olhei a renda per capita e falei, não é possível que nós, do Espírito Santo, temos renda per capita maior, não temos capacidade de melhorar nossas escolas. Vamos ver o que eles estão fazendo. E vamos copiar e vamos contar para os capixabas que nós estamos copiando, que é outra coisa que nós brasileiros, as lideranças brasileiras, precisamos aprender, sabe? A gente copia mau exemplo, sabe? Escondido. E não é capaz de copiar um bom exemplo e falar para a sociedade, olha, eu fui lá em Sobral, vi o que eles estão fazendo e estamos implantando aqui no Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Qual é o milagre do Espírito Santo? O Espírito Santo saiu de 11º lugar do IDEB e foi para 1º lugar na prova de português e matemática, no meu período de governo. Como é que fizemos? Copiamos. Copiamos Sobral num pedaço, no ensino fundamental, e fomos copiar o ensino médio de Pernambuco, sabe? Que era o ginásio pernambucano que nós inventamos, chamado Escola Viva no Espírito Santo. Assim, a boa notícia da educação é isso, assim, é que nós temos boas experiências. Se a gente desenhar e escalar isso como política nacional, né? Eu esperei até que esse governo fosse fazer isso com muita força, porque trouxe o cearense para o Ministério da Educação. Eu achei que essa coisa ia ser turbinada no governo, mas o que breca esse governo? É o compromisso corporativo. Assim, enquanto a gente estiver no emaranhado do corporativismo brasileiro, nós não vamos conseguir endereçar as coisas do jeito que elas precisam ser endereçadas. Agora, eu estou te dizendo assim, tem boas experiências. O Espírito Santo virou uma boa experiência, né? Sabe, tem coisas boas lá no Piauí, na educação. Está me vindo aqui na cabeça. Então, tem coisas boas espalhadas pelo Brasil, tem coisas em Goiás, né? O que nós precisamos transformar isso numa política pública, né? E precisamos formar gente, né? Assim, eu sempre digo, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso aqui impacta a nossa maneira de viver, a sociabilidade, né? Isso aqui impacta a política, né? Isso aqui impacta a política. É só ver o debate político da eleição municipal da cidade de São Paulo, né? Onde o Marçal bateu na trave, literalmente, né? Assim, da passagem do primeiro para o segundo turno, sabe? Isso aqui, as máquinas são maravilhosas, mas não nos substituem. E a gente precisa ter consciência disso. Por isso nós precisamos formar a gente, treinar a gente, né? Sabe? Com toda a liberdade da pessoa pensar o que ela quiser, mas treinar as pessoas para a gente subir o sarrafo da qualidade do debate público no nosso país, né? Que isso nós precisamos subir, que ele é rasteiro às vezes, né? Esse é o desafio, né? Não sei se lhe respondi, mas você vê quantos meninos e meninas. E a coisa do Renova, foi uma surpresa do Renova, que a gente achava que a gente ia formar menino para ser vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, a gente achava que chegava a isso, deputado federal, né?
Hoje, a quantidade de meninos que foram meninos e meninas formados pelo Renova, que estão sendo secretário municipal, gestores municipais, secretários estaduais e assim por diante. Então, assim, eu brinco com o Edu Mufarrege, que eu falo assim, uma coisa que parecia que era uma escola para formar gente para disputar a eleição, está virando uma escola de formação de líderes para o setor público brasileiro. E eu acho que é espetacular isso. Imagina na hora que os partidos que têm dinheiro público para fazer isso, porque o Renova não tem um centavo de dinheiro público, é tudo doações privadas. Na hora que você tiver os partidos com dinheiro público, fazendo um trabalho similar a esse, ou parecido com esse, poxa vida, a gente vai ter uma liderança que vai refletir, sabe, esse país nosso, com o talento que tem, com os problemas que tem, com os desafios que tem, e assim por diante, que não é a nossa cara refletida nas instituições representativas. Não é. Sim, vamos combinar. Próximo, Lívio. Eu vou levar o microfone. Ana vai pegar. Depois eu vou fazer uma pergunta e aí precisamos ver quem é a próxima pessoa. Então, Márcio antes de mim. Governador, primeiro eu quero fazer algumas conjecturas e depois passar uma pergunta, mas antes chegar à verdade. Eu não sabia que você gostava tanto do Ademir da Guia. Eu fui jogador profissional do Palmeiras, Ademir da Guia é meu... Sou padrinho do Ademir como vereador. Está toda hora comigo. Se eu soubesse, Fábio, eu trazia o Ademir hoje aqui. Você esqueceu de se apresentar. Lembra que a regra é o senhor tem que contar os seus 50 caras. Lívio Giosa. Primeiro, governador, seguindo um pouco a questão que o Mário Ernesto colocou, nós somos um pensamento. PNB é um pensamento. Pensamento, essa palavra está muito ligada a planejamento, a reflexão. Então, eu não tenho dúvidas que o que falta no Brasil é o Plano Brasil. Qual é o nosso planejamento para os próximos 5, 10 ou 15 anos, de modo que top-down flua da visão do governo federal para os estados e para os municípios. Não existe uma integração desta percepção, independente da visão partidária, mas que traga ao cidadão comum brasileiro algo que o desperte para entender que a política tem o seu lado positivo e que transforma a vida dele. Esta plateia tem muitas pessoas da nossa geração. Acho que a nossa geração foi a que mais conviveu com as transformações nacionais, especialmente no ambiente político, onde saímos de uma ditadura da década de 60, 70. Muitos que estão aqui foram líderes, como eu, líderes estudantis, fomos presos, convivemos com toda essa questão e renascemos com o processo de democratização. E faço aqui um pouco dessa dilação, Zé Roberto, pensando nas grandes figuras que, em 82, saíram candidatos, os primeiros candidatos ao governador, que trouxeram seus brilhantes secretários e que ressurgiram das cinzas do ocultismo para a nova visão democrática que despertava o país. E nos despertava, porque nós começamos a entender que essa era a boa prática política, era através da política que a gente conseguiria transformar o país. Os tempos passaram, e se você fizer um corte, um cut-off da década de 80 para agora, e chame o cidadão comum e pergunte a ele o que mudou na sua vida, na educação, na saúde, no transporte, na mobilidade, na sua renda, nós vamos ver que as respostas são as piores possíveis. E enfrentar algo que eu vejo assim, que deveria ser a prioridade nacional, a questão do narcotráfico. Não dá para a gente entender que há uma possibilidade gigante de nós sairmos daqui e ficarmos lá embaixo esperando o nosso carro e passar alguém e roubar o nosso celular. Não há como nós não nos indignarmos com a gente tentar querer andar de bicicleta e ser assassinados na esquina. Porque isso é o fim da linha de qualquer visão cidadã. E esse tema está absolutamente oculto.
Não há legislador, não há executivo, não há ninguém que coloque isso na mesa e ponha, nós temos que enfrentar. E só para te dar um exemplo, muitos aqui conhecem Campos do Jordão, muitos conhecem Guarujá, são cidades já dominadas pelo narcotráfico. Você não pode abrir nada que não seja tanto os PCCs da vida, quanto os ex-militares, que estão pedindo dinheiro, estão bloqueando cada um dos quarteirões e bairros destas cidades. O Norte e o Nordeste, então, nem se fala. Portanto, se a gente quiser ter ainda poucos anos de vida percebendo que o Brasil vai mudar, nós temos que tomar atitude já. E essa atitude, e essa minha primeira pergunta, deve permanecer, deve ser emergida da sociedade civil. Sociedade civil, e aqui eu falo para cada um de nós, no processo de indignação tem que se ressurgir e pressionar. E aí eu vou para uma última percepção minha, e que você muito bem comentou, o executivo o poder executivo no Brasil dá sinais prósperos de transformação propositiva. No entanto, o legislativo não. E eu vou só dar um exemplo. Ontem eu passei o dia inteiro na Assembleia Legislativa. Eu fui deputado de 95 a 99, e o atual presidente da Assembleia me chamou porque tinham vários projetos de leis que eu fiz lá na época, e esses caras estão tentando resgatar agora e queriam pedir minha permissão, aprovação e tal. Eu fiquei o dia inteiro, Paulo, na sala do presidente da Assembleia. Ele não pensou um minuto no Estado de São Paulo, na transformação da sociedade. Era só articulação, agora vai criar a Federação, União, IPP, agora vai criar... Vamos para cá, vamos para... O dia inteiro só falando nisso. Portanto, não há visão estratégica transformadora. Políticas públicas nascem do legislativo. Minha pergunta é, diante disto, qual é a sua percepção? Como é que a gente pode, a curto prazo, entender, primeiro, a necessidade clara da sociedade civil se manifestar? E aí eu abro um parênteses. A década de 80 ressurgiu a sociedade civil no país. A sociedade civil e todas as entidades foram agora sufocadas pelos partidos. Nós tínhamos, à época, Mário, 5, 3, 4 partidos que representavam um pouco o contexto ideológico nacional. Hoje, nós temos 35, e eles assambarcaram a sociedade civil. Pouco você tem espaço, como o PNBE sempre teve, e foi um grande estertor dessa transformação, especialmente pelo pensamento do cidadão empresário. E hoje a sociedade civil está calada, a mídia nem nos olha, os políticos nem nos querem perto, só quando for pedir voto, aí sim. Aí todo mundo quer participar. Então, primeira pergunta, como que você vê esse, entre aspas, possível despertar da sociedade civil? Segundo, como é que a gente aprimora o legislador para esquecer um pouco da emenda e pensar mais no seu país, no seu estado ou no seu município? Olha, de tudo que eu já estudei, que eu já li, e de tudo que eu já vivi, quer dizer, o movimento de sociedade civil no Brasil e no mundo é cíclico, sabe? Tem hora que esquenta, tem hora que esfria. Assim, não é uma coisa que você vai lá, liga um botão e isso vai funcionar. Não é. É um sentimento da sociedade que acumula e que chega um momento que ela, sabe, arregaça as mangas e vai à luta. Assim, o que eu posso te dar de testemunho nesse longo percurso, eu disputei 8 eleições, fui eleito 8 vezes, exerci 8 mandatos na minha vida, 32 anos de vida pública, é que em todo momento que a sociedade civil ela arregaçou as mangas e entrou no jogo, ela fez a diferença. Então, sim.
E isso pode dar vou usar uma expressão do Fernando Henrique, isso pode dar um curto-circuito de uma hora para outra, né? Assim, já passou da hora da sociedade civil colocar essa coisa do crime organizado, da insegurança na sua agenda, né? Todos esses episódios. Hoje nós assistimos uma palestra de um americano que estava no Brasil na semana passada, ia ficar para falar na IBA, e, andando aqui muito próximo, foi assaltado e levaram o celular e entraram nas contas bancárias. Então, ele teve que voltar para os Estados Unidos em tempo recorde, rapidamente. Então, assim, esse é um desafio. Aí eu digo assim, tem coisas estudadas no Brasil para isso virar uma política pública nacional? Tem. Tem coisas que já foram colocadas em práticas no Brasil para isso virar uma política nacional? Tem, sim. Eu, particularmente, acho que isso vai entrar no debate presidencial de 2026 com força, na minha visão. Minha sensibilidade é que esse assunto vai entrar, né? Nós vamos ter que mexer no sistema prisional brasileiro. Qual foi a grande coisa que eu, como governador, fiz? Aceitei estruturar um sistema prisional no Estado do Espírito Santo. Aonde que eu bebi da experiência? São Paulo, quando teve que superar o Carandiru e teve que fazer a regionalização do sistema prisional. Não vou entrar muito em detalhes, mas vim aqui aprender com São Paulo e mandamos uma equipe na Espanha, que era um bom case naquela época para estudar o trabalho deles. Muitas pessoas falam, não, mas eles têm um dinheiro que nós não temos. Eu não quero dinheiro, eu não quero ter o dinheiro que eles têm, que eu não tenho, mas eu quero a inspiração para fazer as coisas que funcionam bem. Então, eu vou ver as coisas, né? Foi assim que eu fui ver o sistema educacional de Singapura. Nós não temos dinheiro para pagar a um professor o que Singapura paga, vamos combinar. Não temos. Nós somos um país com limitações. Mas eu trouxe muita inspiração do que vi lá, e isso vale. Então, assim, acho que a sua questão central é em que momento que a sociedade volta para o jogo e disputa essas questões. Isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer. Mais dia, menos dia, vai dar um curto-circuitozinho aí, vai acontecer alguma coisa, ela vai voltar indignada, porque motivo para indignar não falta no país, né? Eu só peço assim, a gente tem que indignar, mas tem que ver que tem esse copo aqui meio cheio, que na hora que a gente se indignou e traçou uma rota clara do que nós queremos, nós botamos água dentro desse copo. Nós já botamos água dentro desse copo, então nós somos capazes de botar. Eu não tenho desânimo, sabe? Eu acho que a sociedade humana caminha desse jeito que nós estamos vendo. Mas os países ricos também. Esse dia eu vi uma foto do Tamisa, um lixo. Eu falei, puxa vida, os ingleses foram no fundo do poço na sua capital e conseguiram recuperar esse rio. Isso é um sinal importante para a gente, né? Tem conserto, né? Tem conserto. Evidentemente que nós temos que fazer as coisas bem feitas. O dinheiro é curto, tem que alocar bem o dinheiro para ele render e assim por diante. Não é mais dinheiro. Nós precisamos de mais dinheiro na educação? Deixa eu dizer a vocês, não. As pessoas vão ficar loucas. Não, é mais dinheiro, mais verba, mais verba. Não é. É olhar o fluxo de dinheiro que nós colocamos na educação e perguntar assim, por que nós colocamos esse volume de dinheiro a mais e isso não mexeu o ponteiro do PISA? Você citou o PISA. Por que isso não mexeu o ponteiro do PISA? Porque nós estamos colocando dinheiro em política errada, né? Então, assim, esse é o desafio. Mas eu acho que a sociedade, em algum momento, volta para o jogo aí e vai nos dar empurrões que são importantes. Assim, a experiência mostra isso. Assim, ela precisa estar no jogo para a gente dar alguns passos que nós precisamos dar no Brasil. Então, estou concordando com você. Governador, eu fiquei muito bem impressionado em ouvir uma fala otimista, o copo meio cheio, porque eu acho que todos nós estamos mais acostumados, aliás, preocupados, com razão, com o copo vazio. Eu acho que você conseguiu colocar muito bem. Eu acrescentaria na relação
do copo vazio, além do que o Lívio colocou, a história, você também tinha colocado a segurança pública, a questão de uma coisa que é cultural, e eu acho que é muito complicado, eu não sei como brigar com isso, que é a sensação que todo mundo vive de como parar com os privilégios e as injustiças nesse país. Como os privilégios, o país é um país dos privilegiados. A lei abriga isso, né? Aí vai na injustiça. Nós não estamos conseguindo resolver a taxação errada desse país, o problema para sair. Eu acho que as pessoas não percebem. O dia que perceberem, nós estamos absolutamente, o país entra num clima revolucionário, porque é impossível que a gente consiga viver dessa maneira durante muito tempo. Eu só queria discordar, mas talvez por não ter informações a respeito, com seu otimismo com referência aos governadores. Eu fiquei olhando aqui, indo do sul para o nordeste, para o norte, falei, meu Deus, ele está otimista com isso? Eu não estou. Eu não estou concordando com isso. Fiquei pensando, meu Deus, aonde que, por exemplo, a esquerda vai se sustentar num governador para uma próxima eleição, se o Lula desistir? Eu estou preocupado. E a direita está com... Meu Deus do céu, se é isso que nós vamos viver, eu estou preocupado com o país. É a minha única discordância. Assim, eu vou começar do começo e chego no final, né, da sua fala. Quer dizer, eu acho que o que ilustra a sua fala inicial é a tramitação da reforma da tributação do consumo. Acho que ilustra. Desde que eu estava no banco das universidades, estava claro para os economistas que o país precisava modernizar o seu sistema de tributação de consumo. Também estava claro para os economistas que a experiência mundial nos indicava caminhar na direção de um IVA brasileiro. Esse percurso eu vivi, né? Começava a tramitação na Câmara dos Deputados, e aí um governador lá reclamar, não sei o quê, parava e o assunto voltava na outra eleição, né? Até que o API montou um instituto específico, os empresários bancaram esse instituto, acho que todos aqui conhecem essa história, e conseguiram desenhar a implementação com a regra de transição e assim por diante, para achar um caminho técnico-político para ficar de pé. O que nós assistimos? Uma boa proposta entrou e aí ela foi piorando de qualidade. Por que ela piorou de qualidade? Por causa dos privilégios. É aquela história que o Marcos Lisboa escreve da meia entrada. Ele e o Samuel, né, escreveram um belíssimo artigo sobre isso. Todo mundo acha que o seu é diferente. É isso. Isso é a cabeça do brasileiro. Então você me pergunta, como é que rompe com isso? É cultural. Essa disputa nós vamos ter que dar até formar uma outra mentalidade no país. Porque a mentalidade que preside o país é isso. O meu é diferente. Olha as exceções que foram penduradas nessa reforma. Sem as exceções, nós teríamos uma alíquota até civilizada. Com as exceções, essa alíquota é escandalosa. Eu tenho medo do impacto disso, porque esse imposto, o cidadão vai ver, ele vai pagar e vai ver que ele está pagando. Porque hoje a gente paga sem ver. O que os olhos não veem, né? Carroceria de caminhão agora. O coração não sente, não, o bolso não sente, não é isso? Então, assim, essa é uma disputa cultural. Isso é o nosso atraso. Nós temos aí, nós temos um atraso que nós temos que vencer, e aí é papel de todos, do líder social, do intelectual, todo mundo. Isso é uma disputa que a gente tem que dar. Eu passei a reforma inteira me posicionando contra as exceções, porque eu sabia o que ia dar o que iam dar essas exceções, né? Você imagina, no meu setor,
eles queriam me mobilizar para exceções. Nós não fomos, mas tratamos bem, conversamos. Não é o caso. Um setor como o nosso que está voando, que fez o certo, né? O que o setor fez? Formou gente, formou capital humano, desenvolveu tecnologia para a produtividade. Nós somos a melhor produtividade do mundo. E pegou avião, mas não para ir para Brasília pedir subsídio e proteção. Foi para o mundo abrir mercado. É por isso que esse setor está abrindo aí uma fábrica a cada ano e meio, uma fábrica nova no nosso país. E quem está de fora quer vir para o Brasil. Queria dizer a vocês, quem é do setor e está em outros países quer vir para o Brasil. Nós fomos no Chile agora e ouvimos deles, né? Visitamos as operações da Arauco lá. Então, assim, a primeira parte da sua intervenção, eu estou concordando. E é isso aí, sabe? É água mole em pedra dura, doutor. Nós vamos lá e pai. É uma luta diária isso, né? Porque o Brasil acostumou com isso. O meu caso é diferente, doutor. Eu preciso de um tratamento especial aqui e tal. Nós temos que romper com isso, transformar esse país num país mais republicano, com valores corretos e assim por diante. Mas é uma luta. Isso é uma luta de gerações, na minha visão. A segunda parte, assim, eu vou começar pela última coisinha que você falou. Como é que acha um governador bom de esquerda? Vai no Piauí. Aliás, eu acho que vocês deviam convidar ele para conhecê-lo, sabe? Vocês vão cair de costa. Vocês vão vão conhecer o Rafael, sabe? Aliás, primeiro lugar aí nessas coisas de matemática no Brasil, é fora da curva, é PT. Eu fui numa mesa com ele outro dia, as pessoas ficaram tão encantadas com ele que um veio na mesa e falou assim, o que você está fazendo no PT? Então, assim, olha, você vai se surpreender. Vai no Paraná conhecer o Ratinho. Vai ver o trabalho dele. Então, estou indo na sua pergunta. Já fui de um lado, estou indo para o outro. O Ratinho, ele me permite contar isso, porque ele conta nos discursos dele, ele se elegeu e ligou para mim. Eu estava em final de mandato, final de 2018. Falou assim, Paulo, você não me conhece, mas eu conheço o seu trabalho. E o seu trabalho é o melhor que tem no Brasil hoje. E eu quero aprender com o seu trabalho. Você me receberia no Espírito Santo para me visitar as secretarias, conversar com os secretários, depois sentar com você, porque eu quero fazer um bom governo no Paraná. Quero montar uma boa equipe. Ele foi lá, ele já foi convidando meu secretário da Fazenda, vocês conhecem, Bruno Funchal, está no Bradesco agora, para ser secretário da Fazenda do Paraná. Foi lá no meu secretário de Educação, convidou para ser secretário do Paraná, e assim por diante. Então, assim, está no segundo mandato já. Estou te dando 2 exemplos para não ter que dar 10, né? E para não esquecer ninguém também. Então, assim, é um ciclo de bons governadores e de muitos bons prefeitos pelo Brasil afora. A gente encontra com eles, conversa, tem uma outra mentalidade, sabe? Ah, mas o Congresso, sabe, está na contramão. Você vai no Congresso conversar, você encontra líderes importantes, gente com boa formação. Não é o Congresso que eu fui deputado federal, não é, porque eu fui do pós-constituinte. Aí é gol de mão. O Constituinte chamou todo mundo para o jogo. O cara era profissional liberal, ganhava, tinha uma renda maravilhosa, largou aquilo ali e foi ser constituinte, porque ele queria escrever o futuro do Brasil. Eu, quando tomei posse como deputado federal, foi no pós-constituinte. Eu tomei posse junto, na Comissão de Finanças, com Serra, com Delfim, com Roberto Campos Avô, com Dornelles, com Mercadante, com César Maia. Mas isso é o pós-constituinte. Nós não podemos achar que isso vai repetir todo o pleito eleitoral. Se você fosse na Comissão de Justiça, você ia ver os grandes juristas sentados lá. Isso durou um tempinho depois da Constituição, depois é natural, sabe? Mas eu não acho que esses parlamentos eles são muito diferentes de um espelho do que é a sociedade brasileira, no que tem de bom, no que tem de ruim, no que tem de fraco, no que tem de desvios e assim por diante. É isso aí. Temos que trabalhar com essa gente, temos que conversar, sabe? Eu acho que tendo um bom projeto, um bom líder, né? Um líder que dê exemplo,
um líder que inspire. Não tem dúvida, esse país voa. Gente, se tiver um governo para frente aí, fala mal de ninguém, estou falando bem aqui do país, se tiver um governo de mais ou menos para bom, que deixar a sociedade evoluir, que tirar umas travas burocráticas que dificultam as pessoas a trabalhar, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade, esse país voa. Essa é a minha visão. Qual é o trabalho da nossa geração? É ajudar a convencer o país a tirar essa trava, sabe? E essa trava, o país tem que tentar uma experiência fora do populismo. Já que o populismo não está satisfeito, foi para um lado, não ficou satisfeito, foi para o outro, não ficou satisfeito, está na hora de abrir mão do populismo e dar chance a um outro para mostrar se ele é capaz de dizer o que veio. Eu acho que, se tiver essa chance, a gente vai ficar mal acostumado nos bons governos. Pode ser uma outra também ou só pode ser um outro? Não, outra. Eu vou fazer uma pergunta aqui, depois vou passar para a Ina, depois para a Soraya, depois para o Zé Roberto, depois para o Junqueira. Tudo bem? Então, é o seguinte, eu sou Luiz Meia, estou no PNBE, mas também lido na educação com a escola Instituto Veracruz, e eu tenho eu estou à frente do Instituto Cordial. A Cordial trabalha no que a gente chama de ecossistemas, tá? E eu tenho encontrado isso em muitas coisas que, inclusive, pelo PNBE também a gente acompanha. A sociedade civil está muito vibrante, mas está dispersa no sentido de que não consegue organizar a pauta. Tá? Então, por exemplo, tem várias redes, Pacto pela Democracia, tem a rede Pacto contra as Desigualdades. Mas e eu tenho acompanhado, Fábio também, a gente acompanha, cada um tem a sua própria pautinha. Sem desmerecer, todas são pautas incríveis, mas não há uma união, por mais que todos estejam na mesma vibração, mas cada um faz a propaganda do seu evento, cada um faz a propaganda do que está fazendo e tenta levar os outros para o seu, e ninguém vai porque todo mundo está lidando com o seu. Na Cordial, a gente gostei muito de escutar. Aliás, obrigado pela boa energia, porque a gente sai daqui com vontade de continuar fazendo. Às vezes a energia vai faltando um pouquinho. A gente trabalha com o que a gente chama de universo temático, né? Então, a gente tem coisas na área de saúde, na área de educação, envelhecimento, várias coisas. E a gente, primeiro, parte de mapear todas as instituições que trabalham, então, defende pautas relacionadas àquilo, entender como elas se relacionam, e a gente vai acompanhando esse mapeamento, entendendo o nível de relacionamento que esses nichos lidam, e, em cima de dados e evidência, a gente vai procurando trazer todo mundo para um escutar o outro e passarem a ter uma pauta comum para virar política pública, e estamos lá em Brasília tentando fazer esse advocacy. Mas é um trabalho de formiguinha, certo? A gente teria que estar em todas as temáticas. E eu queria te escutar um pouco a respeito disso. Assim, dá para fazer melhor? Sabe, o que a gente pode fazer para que toda essa energia, porque eu acho que nós estamos num ciclo de muita dedicação da sociedade civil, tem muita entidade, tem gente muito inteligente, tem gente muito focada, gente muito bem formada, muitos jovens, muito bem formados, gente. É maravilhoso, sabe? Você vê todos falando muito bem, todos sabendo do que estão falando, só que cada um falando no seu nichinho, no seu. Então, eu acho que tem um fenômeno que é do nosso tempo, que a gente vai ter que aprender com ele, sabe? É a fragmentação na abordagem de um conjunto de temáticas que, para nós, elas deveriam estar conversando uma com a outra. Para as novas gerações, se bastam conversando no próprio nicho. Esse é um fenômeno. Assim, quando você fala que
que tem um vigor na sociedade, tem um vigor. As pessoas nunca debateram tantas coisas como estão debatendo, se você olhar, tiver uma visão macro, não uma visão da floresta e não só da árvore, né? Mas está tudo nos grupos de interesses, nas bolhas e assim por diante. Tem que ver como é que isso evolui, ninguém sabe. Eu vou para as discussões, todo mundo está muito curioso como é que evolui, como é que cria laços fora das bolhas e assim por diante. Então, é um desafio. É das coisas que nós, humanos, vamos ter que aprender, fruto do enorme impacto das novas tecnologias nas nossas vidas. Eu apresento a Ina, ela é uma das criadoras do movimento Voto Consciente, que existe até hoje, é um movimento bárbaro. Obrigada. É o seguinte, o Tolstói, aquele que escreveu aquele livro Guerra e Paz, e que qualquer pessoa que consegue passar pelo 4º capítulo é um herói, né? A gente sabe. Então, ele disse uma coisa que é assim, que toda família infeliz, né, vai parar no mesmo lugar. Agora, quem vai até esse lugar escolhe o seu caminho. Eu acho que o Brasil é uma família, tá? Tem valores de uma família. Só que eu acho que é uma família triste. Sabe? O que tem no copo me parece que não é suficiente. Então, a gente pode até ter o otimismo, e você é um otimista. Então, eu lhe pergunto, você como pai de uma família infeliz, como você orienta os membros dessa família, né? Então, deixando de lado um pouco essa coisa de sociedade, de coisa, porque isso é uma coisa muito ampla, né? Como o Luiz apontou, é algo que nós falamos muito, mas para dimensionar é outra coisa. Então, eu estou colando dimensão de mulher, família. Você orienta como os indivíduos, os membros dessa família, para não chegar num lugar, como o Tolstói fala, que vai parar no mesmo lugar, né? Eu acho que o futuro de sempre parar no mesmo lugar é um futuro bem restrito, né? E nós temos valores jovens, como diz o Luiz, que a gente sabe que muitas vezes está desperdiçado por falta de oportunidade. Muito obrigada. Olha, assim, motivo para a família ter infelicidade num país como o nosso não falta. Sim. Você tem um país que não conseguiu partilhar sua riqueza. Sua riqueza é muito concentrada na mão de muito poucos, né? Você tem o extremo da riqueza convivendo assim ao lado de dificuldade de acesso a alimento num país que é provedor de alimentos do mundo hoje. Sim. Então, assim, motivação para a nossa família Brasil ter infelicidade não falta. Assim, não quero dourar a pílula. Assim. Esse lixo não adianta tentar colocá-lo para debaixo de um tapete, porque não tem tapete que cubra esse lixo, né? O que eu estou mostrando aqui não é isso. Assim, o que eu estou mostrando é que, para além disso, tem uma sociedade dinâmica, viva, né? E tem oportunidades em cima da mesa. Sim. E a vida está mostrando isso para a gente. No alimento, a vida mostrou. Sim. O país, são só 50 anos. 50 anos, na minha visão, não é nada.
50 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós estamos alimentando uma parte do mundo, com potencial de fazê-lo, muito além do que fazemos. Então, eu, para educar uma família, eu trabalho desse jeito, mostro os problemas, mas pego os bons exemplos também, porque eles são energia boa para poder cuidar disso aqui. Senão você fica paralisante, né? Você anula a possibilidade de transformar potencial em oportunidade. Eu acho que a gente tem que focar como é que a gente transforma potencial em oportunidade. Sim, acho que isso seria o papel de um pai, de uma mãe, de um líder, de uma líder dentro de uma família. Eu acho que é isso. Assim. Não sei se eu consegui captá-la na essência, na essência da sua pergunta. Por outro lado, nós precisamos entender o país. Assim, eu era diretor do BNDES e fui pautado para conhecer o projeto Jari. Então, eu fui lá. O projeto Jari estava parado nessa época. Depois nós colocamos ele para funcionar. E eu viajei de Belém até Jari. Eu sozinho e olhando aquela imensidão. Eu falei assim, nós não conhecemos o Brasil. Nós não conhecemos o Brasil, nós não conhecemos a dimensão do Brasil. Depois de si, fui conversar com os trabalhadores. Depois eles me levaram num lugar que vocês já viram falar, chamado Laranjal do Jari. E fui ver uma palafita em cima do rio, monumental. Uma comunidade ancorada em cima de um manancial espetacular, bebendo água sem tratamento, não tendo acesso ao alimento. Isso é a dimensão dessa família. Essa família está trocando de religião no país, e nós, que ficamos nas nossas bolinhas, não conseguimos perceber isso. O país está trocando de religião. Eu vendo o país trocar de religião e conversando com esses outros valores que estão presentes na sociedade brasileira, eu me lembrei outro dia do discurso do Mário, do nosso ex-governador, uma pessoa que eu aprendi muito com ele, eu tive a oportunidade de conviver muito próximo, quando ele falou sobre choque de capitalismo. Quem lembrar desse discurso, vai lá e dá uma lidinha nele de novo, porque é interessante trazer a valor presente aquilo que foi dito lá atrás. Né? Nós estamos numa sociedade em transformação. Muitos dos líderes atuais não sabem nem da dimensão desse país, olhando lá o projeto Jari, nem da alma desse povo em transformação que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender isso com humildade, né? Precisamos aprender no dia a dia, né? E ver que tem coisas emergindo, novas, diferentes, dentro da nossa família, e nós não estamos sabendo, não estamos dando conta disso. Para liderar a família, precisa dar conta disso, porque, senão, você vai e quer sindicalizar o cara do Uber. Eu estou fazendo um trocadilho aqui, mas é isso mesmo. Você vai querer sindicalizar o cara do Uber não quer sindicalizar. Você vai querer sindicalizar o menino da entrega do delivery na sua porta, e ele não quer isso. A mentalidade é outra. Tem uma série feita por brasileiros, aliás, brasileiros talentosérrimos, que eu tive a oportunidade de conviver de perto, chamado Sintonia, que é um pouco a periferia de São Paulo, que é chamado de quebrada, né? Nós, capixabas, temos que chegar aqui e tem que aprender essas coisas, né? E dar uma aula disso, desses arranjos que estão se formando, né? Quando falta Estado, quem é que vai lá e dá suporte para o filho de uma família de trabalhadores que acabou de ser preso, sabe? Então, é isso que
que a família precisa. Nós precisamos compreender essa alma dessa família, que não é mais o Brasil de 25 anos atrás. Deixa eu dizer isso a vocês, é isso que eu estou querendo dizer. Tem muita gente olhando o Brasil hoje como se fosse o Brasil de 25, de 30 anos atrás. Ele mudou muito rapidamente, está mudando muito rápido. A sociedade humana está mudando muito rapidamente por causa das tecnologias de informação e comunicação, mas o Brasil mudou muito, a mentalidade é outra, né? O olhar para o governo é outro. O olhar para o governo daquelas famílias, quando eu disputei a primeira eleição, em 1982, quando eu disputei a primeira eleição, o sonho das famílias simples era ter um filho trabalhando no Banco do Brasil. Era esse, não é isso mais. Você vai conversar com as pessoas, é outro. Então, assim, liderar essa família que tem razões de sobra para os problemas que tem, para uma outra vertente, né? Assim, precisa conhecer. Acho que isso está faltando a gente. Conhecer um pouquinho o chão, né? A gente fala que tem muita gente nas bolhas, mas nós precisamos nos perguntar se nós não estamos enfiados dentro de uma dessa. Como é que a gente vai para a sociedade, gente? Sabe? Porque, senão, como é que você mobiliza, motiva, ganha o coração, ganha a alma das pessoas para um projeto de país, como já foi dito aqui nessa mesa? Então, não sei, falei demais, peço desculpa. Boa tarde. Senhor Paulo, é um prazer estar aqui com o senhor, nessa tarde com o PNBE, que é a minha casa, né? Trabalhei 16 anos no PNBE, e o senhor falou muitas coisas aí que a gente já passou por aqui no PNBE, né? O Mário, quando coordenador do PNBE, a gente fez um projeto e foi parar lá em Sobral. O PNBE foi para Sobral, na liderança do Mário, fazer um projeto na área de educação. Mas o que me pega em todas as histórias que o senhor contou, com muito otimismo, com muita alegria, que é muito bom vir almoçar e sair com o coração com esperança. Isso é formidável. Eu acho que todo mundo vai voltar sem trabalhar com um sorriso no rosto hoje, né? Mas o que me preocupa é estarmos fadados para 2026, sem esse olhar que o senhor acabou de explicar, para uma liderança. É uma impotência que pega todos nós, porque quem são os líderes hoje? Quem a gente tem de liderança? O Marcinho falou tá gastança, o Lívio falou tá sociedade civil organizada. Estamos fadados também a estarmos calados, sem poder se ouvir. Hoje, como que daqui 10 anos... Se não estamos preparando hoje essas lideranças que o senhor está falando, não estamos preparando, não estamos conseguindo enxergar essa liderança. E isso está me incomodando muito, porque parece que o meu ciclo para 2026 está fechado. E eu não consigo ver uma fronteira, eu não consigo ver uma porta, eu não consigo ver um caminho. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, que é uma liderança, como que podemos nos enxergar, além de 2026, nessa crise de lideranças? Lógico que eu falo na política, mas a gente está assim na sociedade civil, estamos assim nas corporações, estamos assim na academia, nas universidades. O que fazer para a gente não ter essa sensação de tanta impotência e parecer que a gente não está sozinhos, abandonados, assim, cada um por si? Olha, o que fazer é isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui é que quebra a inércia, sabe? Nós estamos aqui sentados, todas as pessoas podiam estar cuidando, cada um da sua vida pessoal. Estamos aqui sentados discutindo o Brasil, discutindo instituições brasileiras, discutindo sociedade brasileira e assim por diante. Quer dizer, eu acho que essa é a atitude que nós temos que tomar. Eu não paro, assim. Se você pegar minha agenda, você cai de costas, assim. Eu tenho energia, sabe? Outro dia eu fui falar para o Horácio. Horácio é o meu presidente de conselho, Horácio Laffer Piva. Seu sobrinho. Fui lá falar com ele. Aí o Horácio, como é que está a sua agenda? Eu comecei a falar a agenda para ele e falou assim, porque eu já estou cansado de ouvir.
Ele é muito piadista, né? Gosta muito de brincar. Assim, eu acho que é esse o nosso papel. Nosso papel é ser fermento nessa sociedade o tempo inteiro, sabe? É ser fermento, é esse o nosso papel. Tem hora que a maré vai estar baixa, você vai encontrar um monte de gente desanimada com tudo, com todos, achando que o mundo está acabando ou está há 3 dias de acabar. Só que ele não acaba. Essa conversa vem de muito tempo. O que nós precisamos é dar jeito nas coisas. Como é que forma a liderança? É no processo. Vai chegar no governo tal, sem o preparo 100% para governar. A gente vai ter que convencer que precisa ter uns complementos ali de assessoria, de gente que complementa o conhecimento. E assim, vai chegar a presidência dessa forma. Vai, nós estamos vendo, sabe, os 2 ciclos de presidência aí, nós estamos vendo, sabe, gente tropeçando nas próprias pernas. Meu Deus do céu, nós temos que ajudar. Por isso que eu acho que a gente precisa de formar bons líderes. Eu estou nesse trabalho o tempo inteiro, mas nós precisamos fazer a sociedade ocupar o seu lugar, né? Porque quando a sociedade ocupa o seu lugar, sabe, levanta o país, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá lá agora o samba está sendo usado numa novela da Globo aí outro dia. Outro dia eu vi, liguei para assistir o Jornal Nacional, mas ainda estava terminando a novela. Sabe? Autor paulista. Eu sempre gostei de citar, porque eu acho, sabe, eu acho que é isso. Nós precisamos ter essa atitude, né? O fato é que tem caminho. Nós precisamos caminhar, sabe? E esse é o desafio, mobilizar pessoas, melhorar e assim por diante, né? Sabe? Se você olhar assim, quem estava mais preparado para governar o município de São Paulo nas últimas eleições? Na minha opinião, a Tabata. Vocês trouxeram ela aqui para conversar. E nós fomos com ela sabendo que ela ia perder, sabendo que ela não ia para o segundo turno. Mas como é que forma a liderança? Quem era a Tabata antes da eleição, quem é a Tabata hoje? Hoje é conhecida em São Paulo inteiro e é conhecido Brasil afora. Está sendo chamado para falar no Brasil. É assim que faz. Esse negócio a minha trajetória política não é a trajetória política normal, sabe? Mitterrand perdeu, depois virou presidente 2 vezes da França. Estou falando assim, porque a história das lideranças não é... Eu ganhei todas as eleições que eu disputei, mas isso aí é um ponto fora da curva. Não é isso a vida. Você perde aqui, você ganha ali, você acumula e vai se preparando também para as tarefas futuras, né? Você vê que a Tabata, hoje, ela está maior. Se tivesse idade, poderia aspirar, inclusive, a alguns cargos que ela não tem idade para disputar nas próximas eleições de 2026. Mas é assim que forma, não tem jeito, não tem... Oi? O Fernando Henrique, que tentou ser prefeito de São Paulo, só para a gente lembrar, sentou na cadeira errada, na hora errada, perdeu a eleição para prefeito de São Paulo para Jânio Quadros, né? Mas virou presidente da República, sabe? Numa circunstância, mas estava preparado. Você imagina quem no Brasil, naquela época, montaria aquela equipe econômica? Aquilo ali é uma seleção de 70, usando a linguagem do futebol, sabe? Um conjunto de craques, liderado por ele, pelo Malan, sabe? Mas é isso, mas ele perdeu aqui, mas ele não conseguiu chegar à prefeitura de São Paulo, perdeu a eleição. Então, é um processo. Um país com a tradição da Alemanha e assim por diante está lá. Tem problema de liderança. Isso é um problema. Sim. Você tem líderes excepcionais, depois cai um pouquinho, e assim vai formando. Nós temos que formar. Nós temos que ajudar a formar um ciclo de liderança. Agora, quando eu olho o Brasil hoje, eu não sou pessimista, não. Porque eu conheço a história do nosso país, sabe? Então, assim, nós estamos num ciclo de lideranças muito legal. E eu acho que nós vamos ter surpresa aí para frente. Boa surpresa. Falei aqui, ó, vocês não conhecem. Traz o governador do Piauí aqui, vocês vão levar um susto, né? Sabe? Você não convida. Eu tenho o telefone dele, sabe? Mas estão me alertando aqui já no celular. Não, para a gente tentar que ninguém fique sem resposta, vamos fazer um giro
Zé Roberto Maluf, Sérgio Junqueira e Maurício, para finalizar, e depois o governador responde os três. Governador, é sempre um prazer e é uma aula para a gente ouvi-lo. O senhor traz informações importantíssimas e vai buscar no fundo do baú coisas que a gente nem pensou, mas o senhor bem conta para a gente. O Márcio, meu colega de escola aqui, falou das governanças que temos. Eu queria só lembrar uma coisinha engraçada, quer dizer, tem um programa na Cultura chamado Roda Viva, e eu convido muitos governadores para virem lá. Os que, esses 2 últimos anos, recusaram veementemente foram Tarcísio e Ratinho. Esses não vão de jeito nenhum. Os demais pedem para ir. Deixa eu ver que é diferente. Bom, eu ouvi e gostei muito de ouvi-lo quando o senhor disse que falta um Tancredo Neves nesse momento no Brasil para a gente unir esse país. Tancredo teve uma oposição para ser eleito, foi eleito indiretamente ainda, não tomou posse, foi o melhor presidente do Brasil por causa disso, mas, de qualquer maneira, ele falta realmente alguma coisa. E eu fui um dos bons eleitores, porque eu votei nele. Assim, então, eu fui lá no colégio eleitoral votar no Tancredo. Então, fazendo um parênteses, eu votei na Tabata também, viu? Fique sabendo. Então, eu queria só fazer uma pergunta muito simples. Do jeito que nós estamos caminhando, e com os equívocos desse governo federal que temos hoje, provavelmente haverá um novo presidente, dessa vez conservador e não mais progressista. O senhor acha que nós vamos entrar na eleição do ano que vem de novo polarizados, progressistas e conservadores? Eu só queria, vou emendar na pergunta dele, mas eu queria só fazer no meu ponto de vista, um pouco diferente. Porque a polarização, para mim, não é entre conservadores, é entre extrema esquerda e extrema direita que nós estamos hoje. É os radicais de esquerda e os radicais de direita. E o problema é saber quando é que nós vamos ter os moderados, seja de esquerda ou de direita, voltando à cena nesse país. Mas eu não vou até fazer pergunta, governador. Eu só vou primeiro me apresentar, Sérgio Junqueira, estou na presidência da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, na qual a gente tem uma preocupação sempre presente de planejamento. Então, nós fizemos, há 4 anos atrás, um estudo, Brasil 2035. Há 2 anos atrás, lançamos um livro com Brasil, Metas para o Turismo e Eventos 2030. Fizemos, inclusive, talvez você conheça, o Silvio Barros, foi hoje prefeito de Maringá, Ânia Ribeiro, Márcio Favila e Milton Zoanazzi, todos egressos do Ministério do Turismo no período do Maris Guia. Fizemos um seminário para Brasil 35. Então, nós estamos sempre preocupados na academia com esse planejamento e com esse porvir. Também sou também editor, trabalho, tenho essa é a minha vida profissional há algumas décadas. E hoje eu edito revista, faço coisas, mas o que eu estou me dedicando hoje é publicar livros. Já estou com 20 livros publicados, um deles que é exatamente, e todos eles impressos, porque eu acho que as pessoas têm que reacostumar a ler. Então, eu queria só fazer essa história, mas eu queria terminar. Eu sou um dos últimos a falar, e o senhor, a sua fala me fez lembrar que eu também não tenho hoje mais a memória dos 25 anos, então eu preciso pegar a colinha, de um poema, de um verso de Fernando Pessoa. E eu vou pedir licença aqui para ler. E quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre, e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. É isso que o senhor me revocou hoje. Muito obrigado pela oportunidade, parabenizar o PNBE, já tinha participado em algumas reuniões online, é inspirador, né? Então, foi um almoço muito agradável. Obrigado pelo governador Paulo Tung por compartilhar essas ideias e motivar a gente, né? E eu vendo você falar, se posso chamar de você, né? Eu tive aula eu sou formado em economia, sou economista, mas fiz direito, graduação, e fiz um mestrado na PUC e tive aula com o Franco Montoro, né?
E ele já tinha sido governador, já tinha sido senador, já tinha sido presidente do Mercosul, mas ele chegava na hora e dava a aula toda. Então, e era uma aula de democracia, ele transpirava. E eu vejo nas suas palavras um pouco desse espírito que todo mundo aqui está sentindo falta, né? Parabéns por transmitir isso para todos. E eu queria aproveitar essa troca de ideias. Eu estava pensando aqui alguma coisa, se não é hora de retomar, como jurista, né? Hoje a gente tem um parlamentarismo na forma de presidencialismo e tem um regime distrital na forma das emendas. Então, a gente tem um distrital que não tem os contrapesos do distrital, e a gente tem o parlamentarismo sem os contrapesos do parlamento. Quer dizer, não cai o gabinete. Então, se isso, do ponto de vista institucional, não era hora de retomar esses temas, até que foram votados há pouco tempo, mas se pensar sobre isso, né? Olha, é minha última palavra, então eu queria mais uma vez agradecer, dizer prazer enorme estar com vocês, agradecer pelas perguntas, pelos questionamentos, todos muito bons, né? Vou tentar passar pelas 3 questões que foram colocadas com muita rapidez. Primeiro, eu sou fã do turismo, eu estou indo de forma desorganizada aqui na ordem das perguntas. E acho que esse é um potencial que o país tem. Potencial mal trabalhado, né? Mas eu acho que já melhorou muito nos últimos anos, assim, porque eu vi esse setor assim, numa posição de abandono absoluto lá atrás. Eu acho que nós aprendemos, você tem hoje municípios que viraram escolas, né? Você tem estados que aprenderam a trabalhar, né? E a União está nos devendo aí uma hora uma política bem calibrada para esse potencial do nosso país, né? O Maluf me pergunta se vai ter polarização nas próximas eleições. Vai. Acho que tem coisas desse novo tempo que veio para ficar, Maluf. Assim, não vai ter polarização. Vai ser igual 2018? Não. Vai ser... Não vai ser igual 2018. Vai ser diferente, né? Vai ser similar à eleição passada? Acho que não, Maluf. Tem umas características diferentes. Tem algum cansaço na sociedade com isso. Essa coisa, algumas pessoas já estão medindo isso aí, né? Sim. Então, assim, mas a polarização está posta. Ela vai presidir o próximo pleito eleitoral. Eu acho que o centro da política, o que eu chamo de centro expandido da política brasileira, não sei se eu estou sendo claro, ele vai ser importante para definir a eleição. Ele vai ter relevância para definir a eleição, assim, na minha visão. Mas ela vai seguir, né, com características desses últimos 2 pleitos eleitorais. A gente tem que estar preparado para isso, até para compreender movimentos de lideranças políticas, né, que, às vezes, vão levar a bola para uma posição. Mas por que está levando? É porque, sabe, tem que juntar as pecinhas. O quebra-cabeça você tem que juntar. A política é na sua circunstância, é com a sua temperatura, na sua pressão. Então, assim, não sei se lhe respondi bem, estou tentando ser tudo muito rápido. Assim, eu sou parlamentarista, eu sempre defendi voto distrital misto. Acho que nós não vamos levar isso à frente no curto prazo. Se a gente colocar isso como prioridade nossa nesse momento, a impressão é que nós vamos tirar energia boa da direção de coisas que nós podemos endereçar no país. Vou dar um exemplo. Nós precisamos melhorar o setor público brasileiro. Isso é possível. O Bresser, no governo Fernando Henrique, fez uma emenda na Constituição que está lá, que só precisa ser regulamentada. Se você regulamentar, você acaba com esse negócio
de progressão por tempo de serviço e troca isso por desempenho. Se você fizer isso, você dá um choque de produtividade no setor público brasileiro. Então, assim, tem muita coisa para fazer no Brasil. Eu acho que importante é a gente ver o que dá para fazer e endereçar o que dá para fazer. Porque é como uma caminhada. Você não dá esse passo aqui, mas você dá um outro. Sabe lá se esse outro já não cria as condições para você dar um passo seguinte em torno de outras questões? Então, é isso. Assim, eu acho que essas não são duas questões que vão ser endereçadas no curto prazo. Assim, a cabeça do brasileiro, meu pai que me ensinou isso lá atrás, assim, quando ele queria que eu não fosse para a rua defender o parlamentarismo. A cabeça do brasileiro continua procurando um salvador da pátria. Isso é cultural, sabe? Vai aparecer, vai baixar um cara aqui que vai resolver meus problemas, ou uma mulher salvadora da pátria. Alguém, sabe? Vai resolver. E, na verdade, já era para a gente ter aprendido que não existe o salvador da pátria, e os melhores momentos da história brasileira é quando a sociedade brasileira descruzou os braços, a sociedade civil, e foi para a luta em torno de alguns objetivos. Então, assim, quem dera que esse país tivesse voto distrital misto, por exemplo. Você imagina, você teria uma representação muito mais robusta, você teria um controle social sobre os mandatos, que você não tem hoje. O cara se elege lá no interior do Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, com uma cara de pau que Deus lhe deu, some do sul, vai para o norte na eleição seguinte, se elege no norte do Estado, porque não cumpriu seus compromissos aqui. Se tivesse voto distrital misto, não tinha jeito. Você tinha que se esconder na eleição subsequente. Outra coisa, é mais barato campanha com distrital misto, que é outra coisa ruim no país, é preço de campanha. Ah, mas o horário eleitoral é gratuito, mas como é que produz conteúdo para aquilo? Quanto custa produzir conteúdo para aquilo? Mas, enfim, eu não tenho mais tempo para ir. Aqui meu tempo também já... Mas estou muito feliz, sabe, muito alegre de vê-los. E se eu tenho aqui... eu sou economista, não sou médico, mas se eu tivesse que prescrever alguma coisa aqui como médico, eu prescreveria vida longa para esse trabalho de vocês, né? Porque nós precisamos de uma sociedade ativa, esse negócio, se o cabelo está branco, está preto, se tem cabelo ou se não tem como o meu, nada disso. Eu acho que nós temos um treinamento de vida, temos uma experiência de vida, e a gente pode ajudar muito a sociedade brasileira a não ir para o caminho errado, que já foi tantas vezes, e tomar um caminho bom para transformar potencial em oportunidade, principalmente para os nossos jovens. Um beijo para todos. Parabéns, Paulo. Com isso, a gente encerra esse momento brilhante e agradece demais o tempo, a inteligência, especialmente, né, Soraya, a energia positiva que ele trouxe para todos nós. Sucesso, Paulo, sempre.